Este é um lugar que guarda um dos maiores mistérios da humanidade. Uma pequena ilha vulcânica, perdida na imensidão do Oceano Pacífico, salpicada com centenas de imensas estátuas de pedra, os Moais. Essa é a terra do povo Rapa Nui. A história deste povo possui mais perguntas que respostas. De onde eles vieram, como se desenvolveram, por que criaram essas estátuas e como esses gigantes de dezenas de toneladas foram transportados através da ilha a distâncias de quase 20 quilômetros. Vem comigo conhecer este que é um dos lugares mais isolados e também um dos mais misteriosos do mundo. Bem-vindos a Rapa Nui, a Ilha de Páscoa. Como não existem registros escritos, apenas poucas gravuras nas rochas, o que sabemos hoje da Ilha de Páscoa é baseado no conhecimento popular que passou de geração em geração, alguns registros históricos dos primeiros colonizadores e por meio de centenas de estudos que foram realizados na ilha. Algo que sabemos é que a história da Ilha de Páscoa começou a milhares de quilômetros dessa pequena ilha vulcânica. Por volta dos séculos 12 e 13, as tribos da Polinésia e do Tahiti travavam guerras pelo domínio das ilhas e da supremacia das tribos polinésias. E como consequência, os grupos derrotados eram obrigados a abandonar as suas ilhas e vagar pelo oceano em busca de novas terras, a maioria condenada ao desaparecimento na imensidão do oceano. Mas por volta do século XIII, um grupo de exilados teria sobrevivido ao grande desafio do mar e desembarcado em uma praia paradisíaca de uma pequena ilha no meio do mar. Esse foi o começo da sociedade Rapa Nui. Ao longo dos séculos, os Rapa Nui desenvolveram uma sociedade complexa com rica cultura e tradição. A sociedade deles era tradicionalmente estruturada em clãs e famílias, com hierarquia que incluía líderes, sacerdotes e artesãos. Havia uma grande ênfase na religião e nas tradições, com rituais e cerimônias desempenhando papéis centrais na vida comunitária. Mas o que imortalizou os Rapa Nui foram os Moais. Esculpidos entre os séculos 13 e 14, estas estátuas representam ancestrais de grande importância, servindo como guardiões espirituais e símbolos de status e poder. Cada Moai é único, com características faciais distintas que refletem a individualidade dos seus antepassados. Os Moais foram esculpidos a partir de grandes blocos de pedra vulcânica com a utilização de ferramentas rudimentares, feitas de pedra e madeira, e eles variam bastante de tamanho, de 2 a 9 metros de altura e pesam de 10 a 20 toneladas cada. Mas o maior Moai descoberto, chamado de gigante, permaneceu sempre na pedreira Rano Haraku, com 20 metros e peso estimado de 200 toneladas. As estátuas estão espalhadas por toda a ilha, muitas vezes alinhadas em plataformas cerimoniais chamadas de arrus, a maioria de costas para o mar e de frente para a ilha, como um símbolo de proteção. Mas para entender melhor como eles foram esculpidos, eu fui até a fábrica de Moais, a pedreira localizada na base do Rano Haraku, um dos vulcões da ilha. E olha que curioso, eles eram esculpidos aqui na pedra, tá? E aí eles desciam por essas valas aqui até a parte de baixo, onde eles eram transportados. Então tinha esse fundo aqui que eles faziam justamente para facilitar a descida. Aí alguns, logicamente, quebravam, né? Aqui nós temos o nariz de um e aqui o restante dele. Então eles esculpiam aqui na pedra e aí desciam por aqui, até a parte baixa da pedreira.
resumidamente, todos os moais saíam dessa pedreira e iam para todas as partes da ilha. E é o lugar que mais tem moais até hoje aqui em Rapa Nui. São mais de 300 moais, entre moais prontos e moais incompletos aqui nessa pedreira. E talvez vocês não saibam, mas algumas dessas cabeças em Rano Haraku possuem corpos escondidos embaixo da terra. Escavações realizadas em 2012 mostraram que as cabeças possuem corpos sim, semelhante aos outros moais espalhados pela ilha. Esse aqui é um dos lugares mais especiais da Ilha de Páscoa, Tongarike, onde ficam os maiores moais da ilha. O mais alto tem 9 metros de altura. Olha que coisa linda. Gente, estar aqui nesse lugar é um sonho da época de escola. É muito especial para mim. Fora que tem uma energia que não dá para explicar. Olha só, ali é Rano Haraku, a pedreira onde os moais eram esculpidos e onde eu visitei agora há pouco. E aí, os Rapa Nui levavam os moais através da ilha inteira, né? Aqui em Tongarike era um dos pontos mais próximos, talvez por isso os maiores moais estejam aqui e os mais completos também, né? Porque a distância é relativamente curta, mas eles levavam moais por toda a ilha. Tem moais que estão a 20 quilômetros de distância daqui da Rano Haraku. Conhecer a fábrica de moais em Rano Haraku e o Ahu Tongarike ajudam a entender como eles foram esculpidos, mas o grande mistério é como eles eram transportados pela ilha, a distâncias de quase 20 quilômetros desde o lugar onde eles eram esculpidos. A maioria das teorias sugere que as estátuas foram movidas usando técnicas rudimentares, porém inovadoras para a época e trabalho em equipe. Uma delas defende que os moais eram transportados sobre rolos, feitos de troncos de árvores ou pedras, um tipo de trilho improvisado, e essa teoria já foi testada e mostrou que é possível mover os moais dessa forma, mas por poucos metros, já que os troncos não resistiram ao peso dos moais, sendo necessário cortar grandes quantidades de árvores, o que explica a falta de árvores na Ilha de Páscoa. Outra teoria mais recente sugere que os moais foram andando até o seu destino. De acordo com essa teoria, os trabalhadores usaram cordas para balancear a estátua de um lado para o outro, de maneira semelhante a uma caminhada. Pesquisas experimentais com réplicas de moais apoiam essa ideia, mostrando que é possível mover grandes pedras dessa forma. Inclusive, se você perguntar aos descendentes dos Rapa Nui como os moais eram transportados, eles responderão andando, o que coincide com essa técnica. A combinação de métodos e o trabalho em equipe possibilitaram a criação e o transporte desses monumentos notáveis, que continua a fascinar e a intrigar pessoas ao redor do mundo. E há quem defenda que os moais foram obras de forças alienígenas. E aí, qual é a teoria mais aceita na sua opinião? E para complicar um pouquinho mais a história, os chapéus que os moais usam, eles foram esculpidos em outra pedreira, mais longe ainda do que o vulcão Rano Haraku. E não se sabe exatamente como eles foram colocados na cabeça dos moais. Os chapéus eram esculpidos em Punapau, uma pedreira de rochas vulcânicas avermelhadas, distante quase 20 quilômetros de Rano Haraku, onde os moais eram esculpidos.
O transporte dessas peças era mais simples, já que elas eram arredondadas, como uma roda. Mas como esses chapéus, de algumas toneladas, foram colocados no topo da cabeça de alguns moais, é outro grande mistério da Ilha de Páscoa. A sociedade Rapa Nui era baseada em tradições, e a mais famosa delas era o Homem-Pássaro ou Tangata Manu. Essa tradição, que foi uma forma de competição ritualística, ocorreu principalmente entre os séculos 18 e 19 na borda do vulcão Hanukau, e eu subi até esse, que é o principal vulcão da ilha, para entender um pouco mais. O Homem-Pássaro era um rito de passagem e importante evento cerimonial que visava escolher o líder ou chefe de uma tribo. Esse ritual também tinha um significado religioso e político e estava ligado à crença de que os líderes escolhidos pelos deuses poderiam trazer prosperidade e proteção para as suas comunidades. A competição acontecia em Orongo, uma plataforma cerimonial ao lado do vulcão Hanukau. Os participantes eram escolhidos de acordo com a sua habilidade e prestígio. E o maior desafio era nadar até um pequeno ilhéu chamado Motonui, que fica a cerca de 1,5 km da ilha principal. Lá eles precisavam encontrar um ovo de terebra, uma ave marinha, e retornar à ilha sem quebrá-lo. O primeiro competidor a retornar com o ovo intacto era coroado o Tangata Manu, ou Homem-Pássaro, e o líder escolhido tinha seu símbolo imortalizado nas gravações em rochas cerimoniais. Os moais preservam traços dos seus antepassados, um retrato para a eternidade de um povo que não existe mais. Mas se hoje vemos os moais de pé, nem sempre foi assim. Em algum momento da história, antes da chegada dos europeus e com o crescimento desenfreado da população da ilha, começou a faltar recursos. Em outras palavras, faltou comida e as tribos começaram a se enfrentar, o que mudou completamente o panorama da ilha. Todos os moais que vemos hoje de pé passaram por um processo de restauração, pois todas as estátuas da ilha foram derrubadas, seja pelas guerras entre os Rapa Nui ou pelos colonizadores cristãos da Igreja Católica que derrubaram as estátuas, pois as viam como figuras pagãs. Esse lugar aqui é bem interessante, porque esses aqui na frente são moais caídos, virados com a face para o chão. Por quê? Durante um período aqui na Ilha de Páscoa, as tribos brigavam entre si. E a tribo perdedora tinha os moais destruídos, com as faces viradas aqui para o chão. Então isso aqui para eles era um sinal de humilhação total. O maior sinal de humilhação que eles poderiam receber era justamente esse, de ter os seus moais, que eram esculturas consideradas sagradas, e são consideradas sagradas até hoje, tanto que a gente não pode tocar os moais, mas para eles era a maior humilhação era justamente ter esses moais com a face virada para o chão. Aqui, curiosamente, tem alguns chapéus também, olha, que é feito dessa pedra vulcânica um pouco mais avermelhada. Provavelmente quando derrubaram isso veio tudo caindo e os chapéus pararam aqui. Mas isso aqui é considerado uma das partes mais originais da ilha, porque quando os colonizadores chegaram aqui, muito do que a gente vê hoje dos moais já estavam destruídos por conta das batalhas e das guerras. Então isso daqui é resultado de uma guerra entre tribos. Aqui vivia uma das tribos dos Rapa Nui nessa planície. E esses moais caídos representam isso, esse momento de briga entre eles. Existe até uma teoria que diz que, dado o momento, quando começaram a faltar recursos naturais, faltar comida aqui na ilha, que eles começaram a praticar o canibalismo. Eles começaram a comer os membros das tribos derrotadas.
Em 1722, o explorador holandês Jacob Roggeveen chegou à Ilha de Páscoa e, a partir daí, a ilha começou a sofrer os impactos significativos devido ao contato com os europeus. Os europeus trouxeram doenças e a população Rapa Nui foi severamente reduzida. No século XIX, houve o período de exploração e escravização. Os Rapa Nui foram capturados e forçados a trabalhar nas plantações e minas de prata e ouro do Peru. Muitos foram mortos ou morreram devido a condições adversas. Com o fim do ciclo exploratório, restaram na ilha pouco mais de 100 descendentes dos Rapa Nui. Em 1888, durante o governo do presidente chileno José Manuel Balmaceda, a ilha foi oficialmente anexada ao Chile. Na época, o Chile estava expandindo a sua influência na região do Pacífico Sul e se interessava muito em garantir o controle estratégico da ilha. O governo chileno fez um acordo com o chefe tribal local, chamado Atamutakena, e foi então que Rapa Nui foi incorporada ao Chile como província de Valparaíso. Mas o que em um primeiro momento poderia ser algo bom para os Rapa Nui foi um segundo golpe, já que os chilenos queriam impor a sua cultura e tradições religiosas aos Rapa Nui. Mas, felizmente, nas últimas décadas, houve um movimento significativo para preservar e revitalizar a cultura Rapa Nui. Em Rangaroa, os descendentes dos Rapa Nui trabalham para resgatar e manter viva a cultura dos seus antepassados. Eu fui assistir uma apresentação com jantar tradicional do jeito que os Rapa Nuis faziam e um espetáculo de danças típicas.
Conhecer a Ilha de Páscoa foi um dos grandes sonhos realizados, um dos lugares mais especiais em que eu já pisei. Certamente eu voltaria a este pedacinho perdido no meio do Pacífico Sul mais vezes. E se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, é muito importante pro Vou na Janela. Siga o canal caso ainda não sigam e até o próximo vídeo.